Bom dia, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à correção das nossas atividades. Vai servir também de revisão para as próximas atividades que serão avaliativas. Então pega a apostila aí e vamos acompanhar comigo. Vamos começar na página 47. Então na atividade 1, nós temos a imagem de uma rocha, né, com diferentes camadas. E a primeira pergunta é: qual é a camada mais antiga? Então, a camada mais antiga é aquela que se formou primeiro. Então, é essa camada A aqui. Então, ela foi formada e depois outras camadas foram sendo formadas por cima. Na B, considerando que a glauconita é um mineral esverdeado, qual das camadas identificadas na foto poderia ser formada por esse mineral? Então, cada camada ela é formada por um mineral, um conjunto de minerais diferentes, porque elas são formadas em épocas diferentes, em tempos diferentes. Então, o que a gente pode considerar aqui que é uma que é um pouquinho mais esverdeada é essa camada C. Na letra C, fala que a glauconita se forma em sedimentos marinhos rasos e calmos. Então, considerando essa informação, como poderia ter sido há milhões de anos o local onde os sedimentos se depositaram? Então, essa região poderia ter sido um mar pouco profundo e com águas calmas, né? Então, no 2, a gente vai completar as frases, né? Então, começamos aí na letra A. Os seres humanos pré-históricos usavam rochas para fazer instrumentos que serviam de facas. Então, eles usavam essas rochas para poder fazer os instrumentos. Na letra B, fala que os vestígios de um organismo que viveu milhares ou milhões de anos recebe o nome de fósseis. A primeira etapa do processo de formação de rochas sedimentares recebe o nome de sedimentação, que é o acúmulo de sedimentos. Eles foram transportados pela água ou pelo vento. O estudo dos fósseis é feito pelos paleontólogos. Eles são super importantes nessa descoberta, né? De tudo que a gente sabe hoje, de todos os fósseis que já foram encontrados. No 3, nós temos apenas uma questão falsa, que é a letra B. Então, durante o período da Pedra Lascada, havia o uso de objetos de cerâmica. Então, aqui, seria o erro. Durante o período de Pedra Lascada, havia o uso de objetos de pedra. Então, aqui a gente pode trocar cerâmica por pedra ou durante o período de pedra polida que usaria cerâmica, né? Vocês podem fazer qualquer um dos dois. No 4 aqui, volte à página 46 e analise a ilustração que representa a distribuição dos diferentes tipos de fósseis entre os horizontes de rochas. Dos organismos retratados na imagem, identifique o mais antigo, isso é, aquele que viveu na Terra há mais tempo. Então, explique como você chegou a essa conclusão. Então, vamos voltar à página 46 rapidinho. Então, olha só, nós temos aqui na página 46, né? Então, vamos identificar qual é o mais antigo. Então, o mais antigo é aquele que está na primeira camada. Então, seria aqui, pegando essa legendazinha aqui, seria os trilobitas, que ele está aqui na primeira camada. Então, ele é mais antigo porque ele está na camada mais profunda de sedimento. Essas foram as primeiras camadas a serem formadas. Então, elas são mais antigas e possuem os fósseis mais antigos. Certo? Até aí, tudo bem? Agora, a gente vai passar para a página 50. Se perdeu alguma coisa, dá uma paradinha no vídeo e confere as suas questões. Agora, bora lá para a página 50? Águas que nascem da fonte serena do mundo e que abrem um profundo grotão. Água que faz inocente viagem de deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão.
águas que banham aldeias e matam a sede da população. Essa atividade já começa com uma canção chamada Planeta Água. A intenção era só deixar a música tocando, mas quando eu vi, já tinha me empolgado. Vocês ouviram como eu canto bem, né? Mas enfim, vamos responder as questões. A letra A pede para poder escrever uma das importâncias da água para os seres vivos citados na canção. Então nós temos matar a sede, né, que mata a sede da população, e fertilizar o solo. Então essa água ela é muito importante também para essa fertilização do solo e ele conseguir produzir os alimentos. Na B, pergunta qual é o nome dado à camada da Terra na qual estão as águas. Então as águas elas ficam na hidrosfera. Deixa eu baixar aqui. Hidrosfera. E está pedindo para a gente citar exemplos próximos da nossa região. Então em Mimoso nós temos o rio, né? E em Muqui nós temos um rio que nem dá para chamar tanto de rio, de tão poluído que tá, né? Mas enfim, tem um rio. Então são os mais próximos da gente. No 2, pergunta qual a importância da atmosfera terrestre para a manutenção da vida no planeta. Então a atmosfera ela é muito importante para a gente. Ela vai proteger todos os organismos da exposição de níveis arriscados de radiação ultravioleta. Então a atmosfera ela tem os gases que são necessários para os nossos processos vitais, que é o caso da nossa respiração das nossas células. As plantas também precisam respirar. As plantas precisam do gás carbônico que está na atmosfera para poder fazer a fotossíntese. E além disso, ela vai fornecer água necessária para a nossa vida. No 3, vamos subir aqui. Cada camada da atmosfera apresenta características, propriedades e funções que definem a sobrevivência dos seres vivos, as mudanças de temperatura, a proteção e etc. Determine quais seriam os efeitos causados nos seres vivos da Terra caso a estratosfera não existisse. Então, a estratosfera é onde fica a camada de ozônio. Então, a camada de ozônio ela é super importante para a gente, porque ela vai proteger dos raios ultravioletas do Sol. Então, se não tivesse essa estratosfera, não teria essa camada de ozônio. Então, a radiação solar chegaria com muita intensidade na gente. Isso causaria vários prejuízos, né? Até mesmo nós poderíamos morrer com tanta radiação. No 4, fala das camadas que nós temos. Essas camadas, cada uma tem uma importância, cada um tem um detalhe, cada um tem uma característica que vai identificar. Então, na letra A, fala a camada onde ocorre a propagação das ondas de rádio, que é a termosfera. Na B, é a camada com temperatura muito baixa, onde os meteoros se incendeiam, que é a mesosfera. Onde contém a camada de ozônio, como a gente falou no exercício anterior, estratosfera. Camada limite entre a Terra e o espaço sideral, exosfera. Camada mais próxima da superfície terrestre, no qual ocorrem nuvens e tempestades, nós temos a troposfera. Espero que vocês tenham acertado tudo até aí. Então vamos dar uma paradinha para vocês conferirem direitinho e nós vamos agora para a hora do estudo. Vamos lá, então, dar início à correção da hora de estudo. Página 52. Então, a primeira questão começa com um texto onde fala que o Brasil já foi o maior produtor mundial de ouro, lá no século XVIII. Ele chegou a produzir mais de 570 toneladas de ouro. Funcionou por 278 anos e encerrou suas atividades em 2003. Então, na nossa primeira pergunta, é de qual camada da Terra o ouro é extraído. Então, o ouro é extraído na crosta terrestre. Depois está perguntando por volta de que ano a mina de Morro Velho começou a ser explorada. Então, a gente pega o ano aqui que ela encerrou, diminui pela quantidade de anos que o texto informou que ela funcionou. Então, a gente vai chegar no ano de 1725, que era no século XVIII.
Na letra C, eles falam que atualmente 1 grama de ouro tem um valor de R$135. Então, quanto valeria todo o ouro extraído da mina de Morro Velho? Quem dera se tivesse só R$135. Tá um pouquinho mais caro que isso, né? Mas vamos usar esse valor de referência aí do enunciado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar. A gente sabe que 1 tonelada é igual a 1.000 quilogramas. Então, 570 toneladas é igual a 570.000 quilogramas. Como a gente está falando de grama, a gente tem que transformar de novo. Então, 1.000 quilogramas é igual a 1 milhão de gramas. Então, 570.000 quilogramas vai ser igual a 570 milhões de gramas. Então, a gente pega esse valor final que a gente transformou aqui e vai multiplicar pelo valor que o enunciado está dando que vale o ouro. Quando a gente multiplica, a gente vai chegar a esse número aqui, ó, 76 bilhões 950 milhões de reais. Então, isso que seria o valor de todo o ouro extraído na mina de Morro Velho. Na letra D, fala que na região de Nova Lima, onde se situa a mina, o grau geotérmico é de 1 grau Celsius a cada 55 metros de profundidade. Considerando que a parte mais profunda da mina seja de 2.453 metros, qual é a temperatura aproximada nessa região se a temperatura ambiente na entrada é de 20 graus Celsius? Então, a gente vai fazer o quê? Vai pegar 2.453 metros, que é a quantidade, né, a parte mais profunda dessa mina, vai dividir por 55, que é a cada 55 que muda 1 grau, certo? Então, vai dar um valor aproximado a 44. Então, ou seja, né, no interior mais profundo, a mina ela chegaria a 44 graus Celsius, mais quente do que a superfície. Então, quando a gente vai descendo, a cada 1 centímetro que vai descendo, o grau também vai aumentando. Então, ela vai estar, para poder chegar nesse lugar mais profundo aqui, ela vai estar 44 graus Celsius mais quente do que a superfície. Então, se a gente somar esses 44 mais os 20 graus que o enunciado fala que tinha na superfície, a temperatura interna vai ser 64 graus Celsius. Entendido? Vamos continuar. Os seres humanos sempre tiveram muita curiosidade sobre processos que acontecem no interior da Terra. Então, tomando por base seus estudos da estrutura da Terra, descrevam o interior do planeta de acordo com os conhecimentos atuais. Então, ó, nós aprendemos que o interior da Terra é formado por várias camadas, que a primeira nós temos a crosta terrestre, que também pode ser chamada de litosfera. Depois nós temos o manto, que tem o manto superior e o manto inferior. E temos a terceira, que é a mais interna, que é o núcleo, né? Então, se a gente voltar lá na página, no começo do capítulo, lembra que a gente estudou, a gente fez um desenho. Então, no começo do capítulo tem todas essas, vocês podem voltar lá se vocês quiserem, né? Na página 32. Então, vou voltar aqui rapidinho para vocês verem também. Acompanhe aí comigo. Vamos lá. Aparecer aqui, olha só. Então, nós temos a crosta, manto superior, manto inferior, núcleo externo e núcleo interno. Então, nós aprendemos como é esse interior da Terra, né? Como é a estrutura da Terra. Então, todas as camadas que ela tem. Então, vamos continuar aqui no exercício 3. Fala que no século XVIII, alguns autores escreveram sobre peixes petrificados. Sugeriram que eles poderiam ter se originado de ovos normais desenvolvidos na areia úmida, em vez de se desenvolverem na água. Explique qual é provavelmente a origem desses peixes petrificados. Então, eles são fósseis de peixes que ficaram presos sobre o leito do oceano. Então, eles foram sendo cobertos por sedimentos que
ao longo de milhões de anos, tiveram seus corpos mineralizados e foram preservados nas rochas. Então, em cima desses peixes, né, desses corpos, desses peixes, foram tornando camadas. Essas camadas foram fazendo as rochas sedimentares, né? E isso fez com que milhões de anos depois eles tiveram seus corpos mineralizados, ou seja, seus corpos foram preenchidos pelos minerais que estavam formando aquela rocha. No número 4, nós temos as camadas, também conhecidas como estratos. São rochas sedimentares, né, que são formadas ao longo de milhões de anos. Então, nós temos da camada 1 até a camada 12. Então, sabendo que os trilobitas surgiram há cerca de 400 milhões de anos, qual período de tempo pode ser observado nessa representação esquemática? Então, nós temos aqui, o trilobita foi formado há 400 milhões de anos. Então, ele está aqui na nossa primeira camada. Então, nós temos esse período aqui de 400 milhões de anos, porque a camada mais profunda tem a presença desse trilobita. Em que tipo de ambiente viviam os seres encontrados nas camadas 1 a 5? Então, camadas 1, camada 5. Então, se a gente observar os animais, né, os fósseis que tem nessas camadas aqui, todos os fósseis, a gente vai perceber que eles viviam em ambientes aquáticos. São seres de ambientes aquáticos, né? De água doce ou também marinhos. Ao longo dos milhões de anos, que tipo de organismo surgiu primeiro, os trilobitas ou peixes? Explique sua escolha. Então, quem surgiu primeiro? Vamos ver lá na primeira camada. Então, aqui nós temos os trilobitas. Então, eles surgiram primeiro, porque eles estão na primeira camada a ser formada. Os peixes foram surgindo depois. Então, aqui nós encontramos peixes nas próximas camadas. Então, são camadas mais novas. Essa primeira aqui é uma camada mais antiga. Então, quer dizer que os fósseis que estão nessas camadas surgiram antes. Aqui nós temos a ilustração das principais camadas da Terra. Então, começa aqui em cima e vamos até lá no núcleo. Então, vamos anotar aí do lado, qual é o nome de cada camada. Então, primeiro nós temos a exosfera, depois nós temos a termosfera, em seguida mesosfera, estratosfera, troposfera, são camadas de ar. Agora nós temos a hidrosfera, que é a camada de água, depois nós temos crosta, pode ser crosta terrestre, tá, gente? Manto superior, manto inferior, núcleo externo e núcleo interno. Essa vocês acertaram, né? Tá muito fácil. No 6 aí, tá falando que nas calçadas de Araraquara, em São Paulo, há placas de arenitos que exibem pegadas fossilizadas de dinossauros que vivem na região há milhares de anos. O estudo dessas pegadas foi iniciado pelo paleontólogo italiano Giuseppe Leonardi. Sobre o assunto, responda: o que é arenito? Arenito é uma rocha sedimentar, formada pela consolidação de grãos de areia. Então, os grãos de areia eles se juntam, né, formam aquela consolidação, ficam bem juntinhos e formam o arenito, que é uma rocha sedimentar. Explique de que modo se formam as pegadas dos fósseis. Então, esse animal ele vai pisar na lama. Essa lama ela vai secar e ela vai ser coberta por camada de sedimentos. Esses sedimentos podem ter sido transportados pela água, transportados pelo vento. Então, ao longo de milhões de anos, porque não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, vai formar várias camadas, formando uma rocha sedimentar que vai preservar essa pegada. E isso vai se tornar um fóssil. Então, os paleontólogos, que são os cientistas que vão estudar esses fósseis, com o desgaste das rochas, com a procura, eles conseguem identificar aquelas pegadas e contar um pouco da história de tudo que aconteceu há milhões de anos atrás. Na página 54, fala até um pouquinho sobre os paleontólogos, né? Para pesquisar sobre eles.
Então, vocês devem escrever um pequeno texto a respeito dessa importância do trabalho dessas pessoas, desses especialistas, porque eles são muito importantes para nós, né? Para poder muita coisa que hoje em dia a gente sabe é por causa deles, né? Então, esses paleontólogos, vocês devem colocar aí, que é um cientista que vai investigar os fósseis. Então, o estudo desses paleontólogos é muito importante porque eles vão fornecer informações sobre a história da vida na Terra, o que aconteceu há milhões de anos atrás. Então, ele nos ajuda a compreender melhor tudo isso, né? Ajuda a gente a compreender também o presente, o que veio antes, o que evoluiu para chegar ao que nós temos, alguns animais, algumas plantas. E eles também conseguem prever algumas situações do futuro. No exercício 8 aí, fala que entre 12 milhões e 1 milhão de anos atrás, erupções vulcânicas no oceano produziram um dos mais belos arquipélagos brasileiros, o arquipélago de Fernando de Noronha. Explosões de lava construíram uma montanha cuja base encontra-se a 4,2 km de profundidade, formando a ilha principal. Durante milhares de anos, o cone vulcânico original sofreu a ação dos ventos, do sol, das chuvas, das marés e das ondas, o que modificou até apresentar o relevo atual. Então, nós temos aqui o arquipélago de Fernando de Noronha. Lindo, né, gente? Então, pesquisa e explica o que é um arquipélago. Então, um arquipélago é um conjunto de ilhas. Tá vendo? Nós temos várias ilhas. E esse conjunto forma esse arquipélago. Quanto à origem, que tipo de rocha forma a maior parte do arquipélago de Fernando de Noronha? Então, a maior parte é formada por rochas magmáticas. Costumamos ouvir que no Brasil não existem vulcões, mas será que há milhões de anos eles existiam na região que hoje forma o nosso país? Justifique sua resposta. Então, sim, existiam vulcões. Nessa região de Fernando de Noronha, alguns vulcões eles expeliram esse magma, originando uma grande montanha submersa que constituiu a ilha principal. Então, em Fernando de Noronha, ele foi formado esse arquipélago, essa ilha principal foi formada por causa da erupção vulcânica. No 9, a gente vai responder umas questões sobre a atmosfera. Como seria o mundo se a atmosfera não existisse? Então, imagina só se a atmosfera não existisse, como que a gente ia viver. A Terra ela seria muito fria, a radiação ultravioleta ela ia chegar de forma muito intensificada, prejudicando a nossa vida. As condições para a vida seriam totalmente diferentes. Não haveria oxigênio para a gente respirar, né? Por todos os seres vivos respirarem. Não haveria gás carbônico para as plantas realizarem a fotossíntese. Então, a vida mesmo seria difícil. Nem sei se existiria, né, essa vida. A gente ia conseguir se adaptar para viver sem atmosfera. Partindo da região da atmosfera que nos envolve, identifique as camadas que formam a atmosfera. Então, como se fosse, né, de baixo para cima. Então, nós temos troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Se tiver dúvida aqui, é só voltar naquele exercício anterior aqui, ó. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Vamos voltar aqui para baixo. Então, nós temos aqui, no 10, observe com atenção a ilustração a seguir e responda o que se pede. Nós temos uma rocha sedimentar formada por várias camadas, camada de 1 a 10. Então, aqui nós temos que marcar com o X sobre o fóssil mais antigo e explique a sua escolha. Então, o fóssil mais antigo, a gente vem aqui na última camada e ver qual é. Então, a gente vai marcar com o X aqui os trilobitas. Nós podemos marcar ele aqui na primeira camada e aqui também, na segunda camada. Então, por que a gente escolheu o trilobita? Como a gente já vem falando muitas vezes, né, em vários exercícios. Então, eles são fósseis mais antigos, porque eles estão nas camadas mais antigas, né? Nessas camadas mais antigas. Camadas de rochas que foram
construídas primeiro, que surgiram primeiro. Em que tipo de rocha os fósseis podem ser encontrados? Eles podem ser encontrados nas rochas sedimentares. Então, essas rochas sedimentares são aquelas formadas por sedimentos trazidos pelos grãos de areia, trazidos pelo vento, trazidos pela água, que vão formar essas camadas. Por isso que eles conseguem ficar preservados entre essas camadas, né? Entre uma camada e outra. Porque não existem fósseis nas rochas ígneas. Então, as rochas ígneas são as rochas magmáticas. Por que a gente não consegue encontrar fósseis lá? Então, essas rochas, elas são formadas a partir do magma. Então, esse magma, ele tem altíssimas temperaturas. Então, qualquer organismo que tivesse contato com esse magma, ele seria carbonizado. Então, ele não ia conseguir sobreviver. Então, ele seria carbonizado e não ia adiantar nada. A gente poderia quebrar a rocha magmática todinha lá, que a gente não ia encontrar nada, por ser carbonizado. Então, agora que você já aprendeu um pouco mais sobre o nosso planeta, procure responder adequadamente a pergunta do início do capítulo. É possível cavar um túnel e chegar no Japão? Justifique sua resposta. Seria possível se nós tivéssemos um equipamento para fazer perfurações profundas, né? Um equipamento que aguentasse as altas temperaturas, que aguentasse as pressões no interior da Terra. Então, como nós não temos esse equipamento, a gente não consegue fazer essa perfuração. Então, a gente não consegue chegar ao Japão através de um túnel. Mas pode ser que daqui milhões de anos alguém consiga fazer essa proeza, né? Mas vamos ver como que vai ser. Então, nós terminamos por aqui nossa hora de estudo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Podem me procurar, podem mandar mensagem. E na próxima aula a gente vai fazer a correção do caderno de atividades. Então, tirem suas dúvidas, anotem tudo que vocês tiverem que anotar aí no caderno, façam um resumo, anotem as dúvidas, me mandem para a gente poder conseguir fazer uma boa atividade avaliativa. Então, beijos, estou morrendo de saudades e até a nossa próxima aula online. Infelizmente, estamos afastados agora, mas é para o nosso bem. Então, fiquem em casa, se cuidem e logo, logo estaremos juntos. Beijos!